Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Êubulo e Prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Que o Senhor aplique, irmãos, esse texto, essa passagem nos nossos corações. Vamos orar. Vamos orar pedindo a direção do Senhor. Pai bendito, nós estamos na Tua presença, cultuando o Teu nome. Estamos gratos pelo privilégio de podermos Te adorar, reconhecer que És o Senhor, que És nosso Salvador, que És nosso Redentor. Pedimos ao Pai que nos ensines, que possamos aprender a Tua palavra e dar-nos desejo na alma, intenso desejo no coração, de vivermos esses ensinos para a Tua glória e para o nosso bem-estar, para a nossa edificação. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos concluir esse estudo das cartas pastorais, analisando esse capítulo 4, que é o último capítulo da segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a seu servo Timóteo. Nós já estudamos, acredito que os irmãos assimilaram esse estudo, sobre as condições ou a situação específica do apóstolo Paulo.
quando escreveu essa carta. Já aprendemos que esta foi a última carta escrita por ele, das 13 que ele escreveu. Estamos excluindo Hebreus, porque não temos a certeza. E aprendemos que o apóstolo Paulo estava numa prisão masmorra, ou prisão calabouço, ou prisão em que a liberdade dele foi totalmente tirada. E aprendemos também que nesta última carta ele revela que estava aguardando a morte. Fala com todas as letras, com toda a clareza, que ele esperava o martírio e esperava morrer. E escreve exatamente a Timóteo falando da situação difícil que Timóteo ia enfrentar. Ia enfrentar como pregador, como ministro, como uma pessoa que ia continuar a obra de transmissão do Evangelho. Primeiro, ele apela para Timóteo, dizendo que Jesus Cristo, porque ele estava apelando, dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Mostrando que Deus entregou ao Filho, entregou a Jesus, todo o julgamento. Não só o julgamento dos ímpios, dos incrédulos, dos que vão ser condenados, como o julgamento até do povo de Deus. Porque haverá um julgamento para o povo de Deus. Só que esse julgamento não tem o mesmo caráter do julgamento dos ímpios. O julgamento dos ímpios será um julgamento para condenação. E esse julgamento dos ímpios, ele vai se dar no trono branco, conforme o livro de Apocalipse nos ensina lá no último capítulo, no capítulo propriamente dito, capítulo 20. Enquanto que o julgamento dos crentes, dos salvos, não será um julgamento determinante. Não determinará a sua salvação, mas determinará exatamente o galardão, ou seja, os prêmios, as recompensas que serão dadas a eles ou não. Por isso que Paulo disse: conjuro-te perante Deus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Enquanto isso, qual era a responsabilidade de Timóteo? Ensinar a palavra, pregar a palavra, aquelas pessoas que ele pastoreava, aquelas pessoas que ele tinha relacionamento, contato e podia anunciar a palavra. Por isso ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E a pregação da palavra não é somente a transmissão da salvação, não. Porque quando você prega uma mensagem de salvação, você está se dirigindo a quem? Você está se dirigindo aos não salvos. Não tem sentido você pregar uma mensagem de salvação a quem já é salvo. Então a mensagem de salvação tem um alvo. Qual é o alvo? O alvo, o mundo que está nos seus pecados, condenados, sem essa salvação. Então, essa era a primeira missão. Mas Timóteo também, ele tinha a missão de pregar a palavra aos salvos. E é por isso que ele diz assim: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Para que os salvos aprendessem como viver essa salvação que lhe foi dada em Cristo Jesus. Como os salvos estão vivendo neste mundo, este mundo influencia de uma maneira negativa, terrivelmente, aqueles que são salvos, e o pecado está sempre aos nossos olhos,
diante de nós, nos tentando, nos levando a pecar, nos levando a cair. Então a pregação para os salvos é exatamente para que eles vivam a vida cristã. Isso envolve repreender, envolve exortar. Exortar aqui está no sentido de ajudar, auxiliar a pessoa na sua carreira cristã. Corrigir. Aí Paulo ainda ensina como o pregador deve fazer isso em relação aos salvos. Diz com longanimidade e doutrina. Olha, doutrina é ensino. É ensinar como viver neste mundo como filhos de Deus. Longanimidade é o modo dele ensinar, é como ele deveria expor ou transmitir esses ensinos. E a palavra longanimidade, irmão, significa paciência, mas não é uma paciência humana, não. É uma grande paciência. Geralmente essa palavra longanimidade, ela é empregada para descrever a paciência de Deus. Por que o pregador tem que ser extremamente paciente? Porque nós estamos vivendo com pessoas salvas, sim, mas pecadoras. Pessoas que estão sendo tentadas todos os dias, todas as horas. Como o pregador também enfrenta essa experiência, não é uma experiência só das pessoas para que ele está pregando, mas é uma experiência dele também. Então ele conhece qual é exatamente o poder terrível que a tentação exerce na vida dos salvos. Então, para isso, ele tem que pregar exortando, corrigindo e repreendendo. Eu acho engraçado quando um pregador ele transmite uma mensagem para os salvos em tom de repreensão, em tom de juiz, como se ele não estivesse enquadrado dentro daquela situação. Porque se você repreende uma pessoa, esse problema que a pessoa está enfrentando, ou vai enfrentar, você não está imune. Você enfrenta os mesmos problemas. E é por isso que o pregador tem que deixar de ser hipócrita, achando que o problema é só dos outros. O problema é tanto dos outros quanto dele. É por isso que ele tem que ser longânimo com ele e com todos. Porque o objetivo é que o crente vença essa luta terrível que ele enfrenta. Foi isso que Paulo disse sobre a carreira cristã. Que a tentação, o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Por isso que o pregador tem que ter o coração de Deus. Se ele não tiver o coração de Deus, ele pode pregar tudo, menos a palavra de Deus. Palavra de Deus. Ora, depois ele adverte dizendo o seguinte, que as pessoas que ouvem a mensagem, naturalmente ele está se referindo aqui aos não salvos. Aos não salvos. Que era um problema que os pregadores iam enfrentar. Um público que não iam suportar ouvir a verdade. Não iam suportar ouvir a verdade. Ele diz assim, pois haverá tempo. Nós podemos ser tentados a pensar que esse tempo é o nosso tempo. Eu acho que isso não é só o nosso tempo. Isso vem de muito tempo atrás. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é que ele chama de sã doutrina, irmão? Sabe o que é sã doutrina? Sã doutrina é você pegar o evangelho. Primeiro o evangelho para o pecador. Quando você transmite o evangelho para o pecador, você não mostra só a ele os aspectos positivos. Você tem que apresentar os aspectos negativos e depois entrar com os aspectos positivos. E os aspectos negativos é você dizer ao pecador quem é ele, qual a situação dele, qual a condição dele diante de Deus, que ele precisa se arrepender,
que ele precisa crer e que ele precisa mudar de vida. Então, essa mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem recebida prazerosamente pelas pessoas. Agora, imagine se você entrar no aspecto da vida cristã, ou seja, na santificação, na vida de separação, na vida de pureza. Até muitos crentes não suportam essa mensagem, imagina o incrédulo. Então, o que é que Paulo prevê? Que ia chegar tempo que as pessoas não iam querer ouvir a sã doutrina. Não iam querer ouvir essa mensagem. Porque essa mensagem seria uma mensagem desagradável. O texto chega a dizer: pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, o que é que as pessoas gostariam de ouvir? Iam querer ouvir o seguinte: mestres, grandes mestres, que ensinassem ou pregassem aquilo que não lhes incomodasse. O texto chega a dizer assim: cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, coceira nos ouvidos é aquilo que incomoda. Você já teve uma dor de ouvido? Já teve coceira no ouvido? É uma coisa agradável? Aquilo incomoda. O que ele está dizendo aqui, que uma mensagem que envolvesse somente um conteúdo de sã doutrina ia causar incômodo nos ouvidos. Então, as pessoas não iam querer ouvir pregadores que ensinassem aquilo que trouxesse incômodo aos seus ouvidos. Não queriam mestres que lhe dissessem coisas agradáveis. Então, isso envolvia rejeitar a verdade e abraçar o erro, como Paulo diz, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu vou mostrar aos irmãos como é que isso geralmente ocorre. Uma pessoa quer ser membro de uma igreja. Igreja pequena, nem pensar. Porque no lugar pequeno todo mundo me conhece. Não me conhece. A minha vida é uma vitrine. O que eu fizer, todos saberão. Mas tem uma igreja ali que tem 700 membros. Essa é a ideal. Eu duvido que uma pessoa fique numa igreja de 500 membros. Basta 500 membros. Imagine outras maiores. Se você vai conseguir ter um relacionamento com todos os membros, não vai. Você vai ter um grupo seleto. Mas você vai ter gente que você nem sabe que é. Eu perguntei a um colega, dizendo assim, o irmão conhece, ele é crente, o irmão conhece todos os membros, todas as pessoas que são membros da sua igreja? Eu disse, não. Mais da metade eu não conheço um grupo. Então, se eu quero ter uma vida em que não sirva de vitrine para ninguém me saber o que eu estou fazendo, eu me refugio numa igreja dessa. E além de me refugiar numa igreja dessa, eu vou procurar saber o que é que esse pastor pega. Ficar sempre me incomodando, falando daquilo que eu faço, que eu gosto de fazer. Não. Vou procurar um pastor que se alinhe ao meu perfil de vida. Aí vai lá e se encaixa numa igreja dessa. Porque é cômodo. Isso. Mas o que é que o verdadeiro crente quer ouvir? O salvo. Ele quer ouvir a palavra de Deus. Ele quer ouvir a sã doutrina. Ele quer aprender as verdades de Deus. Para quê? Para ser edificado e para andar com Deus. Quem quer andar com Deus é o salvo. Como as igrejas estão cheias, repletas de pessoas que nunca conheceram Jesus,
porque está no texto, os irmãos, nós estamos inventando nada, nós estudamos esse capítulo, essa carta, e Paulo fala lá, em um dos capítulos, dizendo que numa grande casa há vasos de ouro e de prata, e vasos de barro e madeira, e diz que os vasos de ouro e prata são vasos para a honra, e os vasos de barro e madeira são vasos para a desonra. Você não pode interpretar esse texto dizendo que esses vasos de barro e madeira são crentes. Ou assim ele estaria chamando os crentes de vaso para desonra. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que numa grande casa, ele está falando de uma igreja local, repleta de pessoas, tem muitos vasos para a perdição. E esse é o problema do pastor. Vamos supor que esse pastor, ele queira ensinar só a sã doutrina. A sã doutrina envolve a pregação do evangelho para a salvação dos pecadores, e envolve aquelas mensagens de edificação para os vasos de ouro e prata. Eu pergunto, os vasos de barro e de madeira vão gostar dessa mensagem? Então o pastor tem que fazer malabarismo. Como falar, como ensinar para não desagradar tais vasos? Que no fundo ele pode até entender que tais pessoas não chegaram a compreender o evangelho. Ou ele mesmo não chegou a compreender o evangelho, então ele não terá dificuldade de se adaptar às circunstâncias, né? Ou à situação, à membresia da igreja. Mas o que é que ele está dizendo? Que essas pessoas querem ouvir o quê? Fábulas. Ouvir tudo, menos a sã doutrina. Ouvir qualquer coisa, menos a sã doutrina. Essa é a linguagem. E se recusarão dar ouvidos à verdade, a verdade aqui é a sã doutrina, entregando-se às fábulas. Tu fala em qualquer coisa, pastor, qualquer coisa, contanto que o Senhor não venha me dar dor de ouvido, não venha trazer coceira para os meus ouvidos. Agora, a sã doutrina é um remédio que dá refrigério para os vasos de prata e ouro. Isso eu tenho plena certeza. Porque os salvos, eles querem andar nos caminhos de Deus. Querem aprender as verdades de Deus. Querem ter comunhão com Deus. Por isso é que Timóteo, Paulo, prevendo isso, sabendo disso, diz assim para Timóteo: tu, porém, repare como se Paulo usasse um argumento dizendo, ó, o perfil da pregação será essa. Mas tu, porém, você, Timóteo, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa foi a mensagem que Paulo endereçou para Timóteo. Dizendo o quê? Suporta as aflições. Por quê? Não existe um ministério sadio, um ministério que agrade a Deus sem sofrimento. Sem sofrimento. Mas não existe mesmo. Então, ele tinha que se colocar como um ministro que iria transmitir a mensagem de Deus. Mas para isso ele teria que saber que o sofrimento era algo natural. Por isso que ele fala, suporta as aflições. Que aflições ele estava falando? Aflições oriundas da pregação, do resultado que a pregação iria exercer sobre as pessoas para quem ele estava se dirigindo. Aí ele estimula Timóteo. Faze a obra de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Você sabe por que o que Paulo pregava tinha uma força? Porque a força
da mensagem de Paulo estava no exemplo que ele dava. Não estava naquilo que ele dizia só. Ele afirmava, mas naquilo que ele falava. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Vamos supor que a igreja esteja pregando, como é costume, no mês de maio, né? Geralmente, o tema das mensagens é sobre a família. A família. E o pregador traga várias mensagens sobre a família. Mensagens à luz das Escrituras, à luz da sã doutrina, à luz daquilo que a Bíblia ensina, não à luz dos hábitos, dos costumes da vida de cada um, mas à luz da sã doutrina. Ele começa a expor o que a Bíblia ensina sobre a família abençoada segundo a orientação de Deus. E esse pastor está com uma vida toda desorientada. Fora, não vive os padrões das Escrituras. Aí eu pergunto, qual é a força que essa mensagem terá? A influência que ela terá sobre as pessoas? Nenhuma. A força de uma mensagem, a influência de uma mensagem está exatamente se as pessoas percebem que você faz aquilo que afirma. Se você é aquilo que diz ser. Se sua vida tiver contradição, tudo que você fala não exerce influência positiva sobre ninguém. Por que eu estou trazendo essa ilustração? Para mostrar a força do argumento de Paulo. Paulo está dizendo a Timóteo assim, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Aí Timóteo olhava para Paulo. Como é que está a vida de Paulo? Paulo está vivendo uma vida tranquila, sossegada? Não. Paulo estava na prisão. Estava na Mamertina. E Timóteo devia saber que prisão era aquela. Que calabouço era aquele. Que masmorra era aquele. Então, Paulo estava dizendo aquilo que ele estava enfrentando na experiência dele. Então, é por isso que a mensagem dele tinha força. Porque ele dizia aquilo que ele fazia. Ele está dizendo, suporta as aflições. Quando as perseguições começaram, irmão, Paulo, se quisesse, ele podia fugir. Sabe por quê? A perseguição de Nero, porque ele tinha incendiado Roma e colocado a culpa dos cristãos, não foi uma perseguição geral. Não. Foi uma perseguição localizada, principalmente naquela área do Império Romano, na cidade de Roma. Ele poderia estar bem longe do foco, né? Do centro da perseguição. Mas Paulo não fez isso. Ele foi aprisionado exatamente porque ele não fugia das circunstâncias difíceis. Quando ele sabia que era a vontade de Deus, ele não fugia. Ele só queria saber se aquela era a vontade de Deus. E se ele tinha certeza que aquela é a vontade de Deus, ele não fugia dos problemas que ele poderia enfrentar. É claro que não é inteligência também uma pessoa procurar dificuldade, sofrimento, apenas para se mostrar herói. Para se mostrar o corajoso. Mas buscar a vontade de Deus e depois que saber que aquela vontade de Deus, se empenhar em fazer. Então, Timóteo sabia o que Paulo estava falando. E Paulo chega a dizer assim, quanto a mim, estou sendo oferecido em libação. Ou seja, em sacrifício. Ele sabia que não ia escapar da prisão. Porque a prisão que ele foi colocado foi uma prisão em que ele sabia que o que lhe aguardava era a execução.
Era uma prisão que a pessoa saía dali para a morte. Ele sabia disso, por isso que ele disse: eu estou sendo oferecido em libação, em sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. O que é que ele quer dizer com isso? Com o tempo da minha partida é chegado. É que ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia morrer. Tem tradução que diz assim: e o tempo da minha morte está perto. É uma tradução bem clara. Mas mesmo que não seja tão clara como essa tradução, diz assim: o tempo da minha partida, a partida desse mundo, é chegado. Agora, no versículo 7, esse versículo é o versículo mais conhecido, é o versículo que feliz é o crente que chega no final da vida, quando o tempo da sua partida é chegado, ele pode dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqui Paulo faz três afirmações interessantes, irmãos. Por isso que ele podia dizer a Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério, porque eu cumpri o meu. Quando ele afirma: combati o bom combate, que combate é esse? É o combate de defender a verdade, de pregar a verdade. De não capitular diante de erro, de apostasia. Ensinar só a verdade. E por que ele falou que é bom combate? Porque ele está defendendo aquilo que é de Deus. Agora imagine se um pregador que gosta de brigar, que há confusão com todo mundo, assim: eu combati o bom combate. Que bom combate? Que bom combate? Esse é o bom combate de defender a fé. Que ele vai dizer: guardei a fé. E guardar a fé ali, irmãos, não é aquela fé salvadora individual, não, que Deus lhe deu na salvação. Guardei as sãs doutrinas. Porque fé tem um sentido também de, dependendo do contexto, defendendo de as doutrinas que a pessoa crê. Ele diz: guardei a fé. Completei a carreira, porque ele sabia que ia morrer. E note que um homem desse, dando uma mensagem dessa para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério. Como tem força essa mensagem? Porque Timóteo poderia olhar assim e dizer: quem está falando isso comigo está vivendo aquilo que ele está dizendo. Ele é um exemplo vivo daquilo que ele está ensinando. Agora, interessante, irmãos, que quando o incrédulo chega no fim da vida, existe desespero, né? Existe reclamação, acusa todo mundo, fica naquele estado de perturbação, porque não tem esperança, porque não sabe onde vai. A morte traz aquele terror, né? Cheguei no fim de linha. E ao chegar nesse fim de linha, ele já usa essas expressões: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas a esperança maior está no versículo 8. Olha o que ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Deixa eu explicar isso, irmãos. Que coroa é essa? Coroa. Irmãos, a Bíblia fala de 5 coroas. São 5 as coroas. E essas coroas significam as recompensas que os salvos, que os crentes terão na glória. Alguém diz assim: é a salvação em si? Não é nem a salvação em si. São recompensas pelos serviços prestados a Deus. Então a Bíblia fala em 5 coroas. Aqui ele está falando da coroa da justiça. Que coroa da justiça é essa? Ele define aqui, a qual o Senhor, reto juiz, você nota quando fala reto juiz, é porque fala de um julgamento. Qual a função de um juiz? O juiz faz o quê? Julga. Por isso, quando ele fala em coroa, agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz,
Isso nos ensina que todo crente vai ser julgado. Isso é o ensino da Bíblia. O texto diz assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você e eu vamos ser julgados e qual é a base desse julgamento? A base desse julgamento é, a partir da vida cristã, da sua fé em Cristo, da sua salvação que lhe foi dada, como foi que você viveu a sua vida? Como foi que você serviu a Deus? Qual foi o seu tipo de vida cristã aqui na Terra? Você sabe que existem crentes dedicados, crentes fervorosos, crentes espirituais, crentes que querem glorificar a Deus, crentes que querem honrar a Deus, mas tem outros crentes que são relapsos, que são negligentes, não estão nem aí para a vida cristã, entende pouco, que às vezes você não sabe se essa pessoa realmente é um vaso para honra, é um vaso para desonra. Você não sabe, Deus sabe, mas você e eu, nós não sabemos. Então, o que é que Deus ensina na sua palavra? Que Ele vai julgar o seu povo. Esse julgamento de Deus não é no trono branco. O último julgamento, esse último julgamento do trono branco é para os incrédulos, aqueles que já estão com sua condenação determinada. É quando Cristo arrebatar, levar seu povo para a sua presença no tribunal de Cristo, e esse julgamento se dá nos céus. E esse julgamento é para recompensar os nossos serviços, que ele chama doutrina das recompensas ou doutrina dos galardões. Então, isso é traduzido como sendo as coroas que serão entregues. Essa coroa aqui, a coroa da justiça, será dada àqueles que amam a sua vida. Qual é o maior desejo do coração do crente? É viver muito tempo na terra ou que Jesus volte. Não é? Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de uma certa... Não sei se foi verdade ou não, mas um pregador, ele disse que ensinando, aí dizendo, queria sondar os crentes para saber se eles tinham um desejo que Jesus voltasse. Voltasse logo. Muitos disseram, essa é a nossa bendita esperança. Mas alguns disseram assim, agora não, pastor, agora não. Eu tenho alguns projetos, quero me casar, formar uma família, quero fazer isso. Eram projetos terrenos. Não eram projetos celestiais. Cristo voltando, solução em tudo para aquele que está aguardando a sua vida. Quando a pessoa está aguardando a volta de Jesus, tem um intenso desejo no coração que Cristo volte, é porque ele está comprometido com a sua vida cristã. Então, esses receberão essa coroa da justiça, que será dada àqueles que desejam que ele volte. E Paulo diz assim, mostrando esse desejo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, porque nesse dia haverá esse julgamento, me dará naquele dia, no dia desse julgamento, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então a coroa da justiça será recompensa para aqueles que têm intenso desejo que Jesus volte. Mas a Bíblia fala em outras coroas, que não está aqui. Não está em outro lugar da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a coroa da vida. A coroa da vida que será a recompensa dada por aqueles que amam mais. É mais a coroa que será dada àqueles que sofrem, que morrem pela sua fé. A coroa da vida. Perdeu a vida, ganhou a vida.
É isso que Cristo fala sobre tomar cruz. Aquele que quer perder a vida, ganhá-la-á. Aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Existe outra coroa? É a coroa da alegria. O que é a coroa da alegria? É aquela coroa que será dada para aquelas pessoas que têm paixão pelas almas. Querem que as almas sejam salvas. Querem que as almas conheçam a Jesus. Nem todos os crentes pensam do mesmo jeito. Um jeito. É aquele crente que procura nunca dar um mau testemunho para não servir de tropeço a alguém, de chegar ao conhecimento da verdade. Porque uma pessoa pode atrapalhar. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa ouve falar de Jesus, não tem conhecimento, mas ele sabe que você é crente. Sabe que você é crente. Se você é crente, você é referencial. Ele sabe que você segue Jesus. Aí essa pessoa começa a observar. Aí ele só vê coisas que vão de encontro àquela visão que ela tem de um crente seguidor de Jesus. Como sendo, eu já ouvi falar de pessoas não crentes que dizem assim, se o Cristo que você tem, você reflete na sua vida, esse Cristo eu não quero. Não é esse Cristo que eu quero. Esse Cristo eu não quero. Porque se eu for crente, eu vou ficar igual a você. Brigão. E ele começou a enumerar, enumerar. É claro que não estou dizendo que isso vai desculpar a pessoa, mas o crente tem que ser um referencial. Então, para você ter essa coroa da alegria, você tem desejo de ganhar as almas, mas você tem que mostrar às pessoas que você tem Cristo o que Cristo fez na sua vida. Para que ela deseje esse Cristo que nós estamos afirmando que é o nosso Cristo, que é o nosso Salvador. Existe a coroa incorruptível para aqueles que vivem uma vida de santificação, de santidade. Existe a coroa da glória. A coroa da glória é dado para aqueles que não deturpam a palavra no seu ensino. Pedro falou, dizendo que ele falou do sumo pastor, dizendo que ele era presbítero, e disse, quando apareceu o sumo pastor, se dirigindo aos pastores, vocês receberão a incorruptível coroa da glória. Às vezes o pastor não gosta de coroa incorruptível, gosta do dinheiro. O que move ele é a vantagem, o que move ele é os benefícios materiais. Então, claro que Deus saberá dar a coroa a cada um naquele dia. Por isso que ele é o reto juiz, porque esse juízo não pode ser deturpado, porque ele é o reto juiz. E o que aguarda a pessoa que tem esperança em Deus, quando chega no fim da vida, não é o desespero, é isso. Paulo estava esperando o sacrifício oferecido por libação, tinha terminado a carreira, e ele encerra dizendo a Timóteo, já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Depois Paulo, irmão, parte para as saudações. As saudações, o versículo 9, até o final, ele fala das saudações. E note que nessas saudações aqui, do apóstolo Paulo, ele se dirige a Timóteo, se dirige aos seus colaboradores, aquelas pessoas que estavam colaborando com ele, e ele fala diretamente a Timóteo. Primeiro a Timóteo. No versículo 9 ele fala assim, procura vir ter comigo depressa. Era fácil? Paulo estava onde?
Onde estava Paulo? Hein? Aonde? Na prisão, é claro. E Paulo chega para Timóteo. Procura vir ter comigo depressa. E se Timóteo fosse, e lá ele fosse apanhado, mas Paulo diz, procura vir ter comigo depressa. Agora, Timóteo estava tomando conta da igreja de... Qual a igreja? De Sião. Do Barbalho, não foi? Qual foi a igreja? Hein? Éfeso. Mas vamos ter que falar. Igreja de Éfeso. Bem, como é que Timóteo ia deixar os irmãos lá? Ia até procurar Paulo e a igreja lá? Como ia ficar? Olha como Paulo se preocupa. No versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Esse Tíquico era sempre aquele homem portador das cartas dele. Aquele homem que levava as cartas para as igrejas que ele enviava. Ele manda Timóteo vir, mas ele envia Tíquico. Naturalmente, para substituir Timóteo naquele período. Outro pedido que ele faz a Timóteo. Versículo 13. Quando vieres, ele tinha quase que certeza, né? Procura me ter comigo depressa. Ele fala, quando vieres, traze 3 coisas. A capa, os livros, e dentre os livros, especialmente o quê? Os pergaminhos. Por que ele queria uma capa? Uma capa. Você vai ter resposta porque ele queria a capa no versículo 21. O que é que o versículo 21 diz? Apressa-te a vir antes do inverno. O pobrezinho queria uma capa, né? Naquela prisão, jogado lá como malfeitor, desamparado. Ele tinha uma capa, a capa era dele, que ele tinha deixado na casa. Vá lá, passe na casa de Carpo, traga a capa, chegue antes do inverno. Nós não sabemos quanto tempo Paulo levou naquela prisão. Mas ele estava esperando a morte. E sofrendo ali, sofrendo. É uma coisa que Edivaldo falou na oração, e aí tem que pensar, o crente de hoje pensa assim, Deus me protege, é verdade. Então eu não admito sofrer, não. Deus lhe protege na sua dor, no seu sofrimento, lhe dá força para você sofrer, lhe dá graça para você sofrer. Então, ninguém me toca, porque Deus me protege. Claro que Deus lhe protege, e lhe protege de muitas circunstâncias. Mas não lhe exime de responsabilidade. Tem crente que faz isso, Pega o celular bonito, Não estou aqui discriminando não, viu? Mas geralmente as mulheres fazem isso, Aí chega na rua, e toca. Aí vem o surrupiador. Eu nem paguei. Estou devendo tantas prestações. Ô Senhor, por que o Senhor deixou o ladrão? Porque o Senhor estava com ele lá na rua, filho. Aprenda! O crente não é isento. O crente tem que ser responsável naquilo que faz. Se eu me lanço numa coisa sabendo que aquilo está errado, vou arrebentar minha cara. E Deus tem que deixar que eu me arrebente. Eu aprender. Eu sei que a coisa é perigosa, mas eu vou fazer. Deus vai me proteger, protege nada. Ele, porque é seu Deus, bondoso com você, Deus tem que deixar você se arrebentar para você não fazer novamente. Então, nós somos responsáveis. E servir a Deus envolve sofrimento, aflições, e todos eles passaram. O crente de hoje é que acha que não pode ter nada. Não pode, não. Deus dá a graça. Eu quero dizer outra coisa ainda. Sabe o que é? Que a Bíblia diz? Que quando você sofre,
pelo nome de Jesus, você está tendo um privilégio, sabia? O que é que a Bíblia diz? Ele nos deu o privilégio de nós, não só de crermos nele, mas de... Hein? Pelo nome dele. Nome dele. Certo? Então, Paulo estava... Claro, mas você pode tentar aliviar seu sofrimento. Se você não tentar, você é um masoquista. Se você disser, eu tenho prazer em sofrer, eu não tenho. Você tem, eu não tenho. Eu gosto de me livrar dele. É? Então, Paulo, naturalmente, humano, sofrendo, ele pede a capa. Timóteo traga antes do inverno. Que ele queria, nos momentos mais frios, se aquecer. Mas ele pede também os livros, e especialmente os pergaminhos. Isso aqui é uma lição para pastor. Para todo o que para pastor. Como estava lá, tinha terminado o ministério dele, ele sabia que não ia ter mais nada o que fazer. Ele traga os livros. Eu entendo quando o Paulo fala os livros, especialmente os pergaminhos, para mim os pergaminhos ali está falando de livros da Bíblia. E os irmãos têm que entender que Paulo não tinha isso aqui como eu tenho, não, lá na cadeia. Já pensou se ele tivesse? Quando ele tinha uma porção da Bíblia, era um pergaminho escrito à mão, manuscrito. Isso aqui, um texto desse, eram várias folhas de pergaminho. Várias. Imagine se fosse levar a Bíblia toda para ele. Ainda fala outros livros. Paulo era um homem de livros. Um homem que vivia estudando. Por isso que ele tinha o preparo que ele tinha, porque ele era um homem de gastava seu tempo nisso. Então ele fala a Timóteo isso. Agora, e aqueles que abandonaram a Paulo num momento difícil? Como é que ele tratou essas pessoas? Um deles, Paulo lamenta, que era chamado de Demas, dizendo: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para uma cidade. Demas poderia abandonar Paulo? Poderia. O problema é o motivo. Ele abandonou porque amou. Essas pessoas amar o presente século é no sentido que ele se desviou da fé. Amar o presente século é se desviar da fé. Porque outros tinham abandonado e Paulo não faz essa observação. Ele diz que Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia e outros. E outros. Porque realmente não é fácil a gente julgar nem censurar situações difíceis. Porque eles sabiam que estavam colocando sua vida em risco. Sua vida em risco. Por isso fugiram. Alguns saíram de Roma, foram para outro lugar e não procuraram Paulo. Mas outros foram corajosos e foram ao encontro de Paulo, trazer consolo e conforto para a vida dele. Então, no ministério de Paulo, Paulo contou tudo. Adversidades não faltaram, momentos alegres, mas geralmente adversidade. E a gente fica perguntando por que uma carreira como a de Paulo foi tão sofrida. Foi tão sofrida. Não teve ninguém que sofreu como ele, não, mano. Não teve, não. Logo na conversão dele, logo quando ele foi convertido pelo poder de Deus, e que Deus pediu a Ananias que fosse curar ele da cegueira, Ananias argumentou: esse homem, aí só foi que Deus disse para Ananias: vá, porque ele verá o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sabe que ano era, que idade Paulo tinha mais ou menos, irmãos? Paulo tinha mais ou menos, era o ano 37, Provavelmente Paulo tinha essa idade, ou por aí. E ele morre no ano 67.
tem um ministério de 30 anos. Foi um ministério de sofrimento. Foi um ministério de dificuldade. De dificuldade. Por causa da missão que ele tinha, do combate que ele tinha para combater, da fé que ele tinha para guardar. Então, quem quer servir a Deus no mundo de hoje, claro que você não vai sofrer o que ele sofreu, porque você não vive no país que ele viveu, e nem naquela situação histórica que ele viveu. Mas ser fiel à verdade, irmão, sempre traz dificuldade para o pregador. Para o pregador, sempre traz. Se o pregador quiser defender essa doutrina, combater o bom combate, guardar a fé, ensinar o povo no caminho que deve andar, ele vai encontrar muitas dificuldades. Mas vai encontrar também muitas alegrias. Muitas alegrias. É por isso que uma igreja que tem juízo, entendimento, não fica recebendo na sua... Não abre as portas, uma porteira para receber as pessoas como membro. Procura analisar se essa pessoa nasceu de novo, foi regenerada, conheceu Jesus, tem esperança, tem vida eterna. Claro que você não vai saber, que você não pode saber, mas você olha pelos frutos. Aí você chega, uma pessoa entra numa igreja, quer problema, quer briga, fofoca, quer tudo. Procura se livrar dessa pessoa. Porque vai ser problema durante a convivência. Porque o crente... só para encerrar, vou dizer uma coisa dos irmãos, de um irmão que estava... Eu acho que eu falei isso aqui. Estava procurando uma igreja perfeita. Ele queria uma igreja perfeita. Perfeita na visão dele. Ele saiu da igreja dele e foi para uma igreja para ver se aquela igreja é perfeita. Procurou o pastor. Pastor, eu queria ser membro de uma igreja que não tem problema. Uma igreja que é perfeita. Eu disse, pastor, não sei se é verdade, é o que se conta, viu? Não estou dizendo que é uma experiência verdadeira, não. Irmão, é membro de que igreja? Igreja tal, mas é cheia de fofoca, cheia de confusão, cheia de problema. Aí o pastor disse, irmão, em qualquer igreja, você vai encontrar essa dificuldade. Vai ter gente assim. Vai ter gente assim. Agora, você procura ser um exemplo para ensinar. Através do seu exemplo, você ajuda aquelas pessoas que têm esses problemas. Através do seu exemplo. Você vive a vida cristã. A melhor maneira de ajudar os meus irmãos é sendo exemplo. É sendo exemplo. É a melhor maneira. Você sendo com seus irmãos longânimo. Quando você discordar de um irmão, discorde com longanimidade. Discorde com amor. Sabendo que o erro que o seu irmão está incorrendo, você pode incorrer também. E ajudar esse irmão. Você tem que ser uma pessoa que vai ajudar, somar no grupo, somar. Então, e não olhar uma pessoa, o erro de uma pessoa, outro erro de uma pessoa, porque existem erros, irmão, que são comuns, são naturais nas pessoas. Eu estou dizendo aqueles erros morais, aqueles erros que vão denegrir a igreja, não, mas tem erros naturais. Você tem defeito por cima de defeito, eu tenho muitos defeitos. E qual o conselho de Paulo para a nossa convivência? Qual é? Levai o quê? As cargas de quê? Uns dos outros. Uns dos outros. E assim a gente vai cumprindo a lei de Cristo, porque foi isso que Jesus fez. Jesus conviveu com os discípulos, cheio de fofoca, cheio de história dos discípulos, para você ver. E Jesus sempre dando lição, ensinando com exemplo de Jesus. Aí eles foram
aprendendo. É assim que o crente tem que ser, um exemplo. Um exemplo. Tá? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender essas verdades maravilhosas